Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou aqui hoje apresentando o William Solon, presidente da Alumni DF, junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. E hoje estamos aqui para poder continuar a nossa série de apresentações, tanto da Alumni do gabinete e agora em si da diretoria executiva, mais especial dos grandes mestres do grande conselho, nas pessoas do nosso irmão Robson Gomes, grande mestre distrital, e Israel Ferreira, grande mestre distrital adjunto. Então podem se apresentar, podem ficar à vontade, sintam-se em casa. Pode ir, vai lá. Pode falar. Tu falou boa noite ou boa tarde? Boa noite. Falei Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Robson, sou atual grande mestre distrital aqui do DF, da Ordem Molei. E nós... É um pouco difícil, né? É um pouco difícil, mas assim, tem mais de 15 anos que eu estou na Ordem Demolei, na maçonaria, e nosso intuito para a Ordem Demolei é assim, é levantar grandes projetos, não só para o hoje, mas também para o amanhã, para o futuro da Ordem Demolei, para os jovens da Ordem Demolei. E com o intuito de crescer mais a Ordem Demolei no Distrito Federal e engajar os jovens para um grande futuro, um futuro de liderança, um futuro de caráter, um futuro de obediência, um futuro de ser um grande homem para a sociedade. Israel, pode se apresentar também? Bom, meu nome é Israel Ferreira Costa, né? Normalmente o pessoal é mais Israel Costa mesmo. Eu falei Israel Ferreira. Foi, exatamente. Mas eu sou Demolei há 25 anos. Legal. Tempinho. De maçonaria estou indo para 15. E nunca deixei de atuar na Ordem Demolei. Sou oriundo de Minas Gerais, moro em Brasília há quase 16 anos, vão fazer 16 anos agora, no início de janeiro, que vem. E desde quando virei sênior, não parei, vim para Brasília, continuei com o trabalho. Eu acho que esse trabalho nosso é muito de agradecimento pelo que a gente recebeu naquele curto período como Demoleis ativos, né? Exatamente. Mas acho que o que todos nós temos em comum, independente das nossas gerações, é exatamente a compreensão de que talvez nós não nos víssemos sem essa vivência, né? Como seríamos se não tivesse passado por isso. E quando a gente entende essa matemática, tem essa relação positiva com a Ordem Demolei, a gente acaba permanecendo, né, por todos esses anos, muitas vezes mais atuante, outras vezes menos. Mas é isso. Eu acho que não é necessário ficar falando de currículo nosso, mas é isso. A gente está hoje aqui como talvez mais alguns dos irmãos engajados em servir a Ordem Demolei, em servir os jovens, para que esse projeto continue, né? Que vem muito antes de nós e que a gente espera que passe muito tempo depois da gente. Perfeito. E eu acho que para a gente começar, antes da gente entrar na diretoria executiva de fato, eu acho que é interessante a gente falar sim do currículo, mas no sentido, qual a experiência de vocês enquanto grande conselho? O Israel teve mais experiência, a nomenclatura era diferente, grande capítulo, certo? Isso. Mas eu queria que vocês falassem, o Robson começou como grande tesoureiro, certo? Isso. Em Grande 2019. 2018, 19. E aí 2021, É o grande mestre. distrital adjunto, e agora Adjunto. grande mestre, né? Isso. E o Israel Eu, na verdade... foi grande mestre algumas vezes. Eu fui mestre conselheiro do capítulo Sete Lagoas, lá em Minas Gerais. Logo que eu deixei o cargo de mestre conselheiro, eu já estava como sênior, tinha acabado de completar a idade. Na mesma sessão que eu passei o colar de mestre conselheiro, eu peguei de secretário executivo da primeira região de Minas, que lá a gente tinha as oficialarias, né? Sim. Na época, só nessa primeira oficialaria, na época, salvo engano, eram 10 capítulos. Caramba. E aí, depois saí de Minas, fui morar na Rússia por um ano, voltei da Rússia, vim para Brasília. Aprendeu a falar russo? Olha,
me virava. Priviat. Priviet. E aí quando vim para cá, com pouco tempo que estava aqui, procurei algum capítulo para poder frequentar, conheci o Coração de Estudante. Na época o grande capítulo tinha acabado de ser fundado, né? Estava na sua primeira gestão. E aí já comecei a ajudar em algumas coisas, e aí me convidaram para ser o grande secretário já na primeira troca de gestão, na segunda gestão do grande capítulo. Isso em que ano? 2008 para 2009. Certo. E aí fiquei alguns anos no grande capítulo. Aí fui grande secretário algumas vezes. Foi quando começou ali mais ou menos, né? Questão de grande mestre, etc. Isso, oficial executivo. Foi exatamente, pelo menos em termos de SCODB na época, antiga denominação quando existiam os dois Supremos Conselhos, eu vivenciei as duas fases, tanto as três a fases, cisão, né? Tanto quanto estava unificado durante o após. Depois, né? E o hoje, né? E aí tive a oportunidade de ser grande mestre em 2012 e depois continuei ainda, né? Aquela história, né? Soldado em quartel que é trabalho, né? Então, aí atuei no Supremo Conselho alguns anos, fui presidente da Comissão de Relações Institucionais, fiz parte de outras comissões nacionais e continuo hoje, inclusive, em comissão nacional. Desde a gestão passada, eu estava como membro da Comissão Nacional de Apelação e continuo na Comissão Nacional de Apelação até hoje. E aí tivemos oportunidade de aproximar e aprofundar laços no Elodge do ano passado, e dali as coisas começaram, talvez numa visão de materializar a lógica da reunificação, né? Sim. Então, Total. dentro da perspectiva exatamente de trazer tanto maçons vinculados à grande loja quanto ao GOB, lideranças adultas oriundas do SCODB quanto do RFB e do SCODB, exatamente para poder trazer isso para a realidade dos jovens, né? Só uma coisa, somar experiências. Você já havia sido grande mestre adjunto também, não é? Fui algumas vezes também, porque na verdade eu ficava mais numa função de suporte, sobre que aspecto, não era tanto de atuar à frente, até porque eu tinha sido o grande mestre uma vez, na verdade eu ia ser em 2013, mas eram dois adjuntos, o adjunto que antes de mim teve que assumir o veneralato da loja, e aí pediu que eu fosse, e o irmão Celso Deusdete Costa, e aí então eu tive essa oportunidade, mas depois continuei no então grande capítulo, porque era mais ou menos assim, quando dava alguma bronca, né? Aí nós chamamos lá o tio Israel, lá, que ele ajuda a resolver. Socorre. E fiquei muito nesse trabalho mais de fazer um trabalho maçônico, tentar fazer um trabalho mais de bastidor, de pacificação de alguns conflitos. E com o passar do tempo, comecei a atuar no Supremo Conselho, né, além das atividades maçônicas, e aí foi isso. E aí, por exemplo, em 2009, eu compus a chapa que fez parte da primeira diretoria diretiva da Assembleia, né, do Supremo Conselho. Então, eu fui o primeiro relator na época, era um trabalho interessante. E aí foi quando eu tive a oportunidade de começar um trabalho nacional, porque a gente recebia todos os projetos de alteração de lei, de alteração normativa do então Supremo Conselho, a gente fazia o relatório, mandava aquilo para o Brasil inteiro, para os meninos de então votarem, mandar para os então grandes capítulos que levariam voto para as assembleias nacionais. No caso, os legislativos que votavam? Legal. Então a alteração legal ia para o capítulo. Primeiro eu recebia com o relator da Assembleia, redigia uma análise legal, fazia o voto daquilo dali, uma orientação com relação ao tema, juntava temas afins, a gente encaminhava para todos os capítulos, eles marcavam uma sessão para poder votar todas aquelas alterações, os votos eram enviados para a liderança estadual, que
apresentava a voz dos Demolês na liderança nacional. Legal. Mas não é nem dentro disso que eu estou entrando, era só assim, foi a Uhum. primeira oportunidade Sim, de começar com essa atuação No Supremo ali, né? e conhecer as nacional, realidades. né? Legal. E assim, a gente puxando a questão da diretoria executiva atual, né? É muito simbólica a diretoria, por conta Sim, de ser sim. a primeira equipe aí que juntou tanto até então o SCOD e BRFB, agora no SCDB. Então isso é muito interessante. E como é que surgiu essa ideia de formar essa chapa, desde da escolha do Israel como adjunto, Robson, e inclusive do restante da diretoria e tudo mais, da equipe como um todo? Como é que surgiu? A ideia inicial, assim, o projeto para essa diretoria era buscar membros que estavam bastante ativos. E aí houve até uma discussão, porque tinha uma equipe que era sênior e recém-iniciado na maçonaria, só que o nosso estatuto ainda Ele não não permite aprendiz nem companheiro compor, Tem que ser mestre maçom, né? ter semestre maçom. Exato. E aí a gente ficou estudando essa ideia de os nomes que poderia compor. E eu conversando com o Yuri, até no Elódio, e o Yuri sugeriu o nome do Israel. É lote DF, viu, gente? No Elódio, foi no Elódio do DF, não, foi nacional. Ah, foi nacional? Foi Foi. nacional. E eu Você- Você conversando. estava o tempo todo que era o DF. Não, o Elódio nacional, ano Você passado. estava lá Era um como DF. adjunto, né, do Isso, como Fábio, adjunto. e você E como ele- parte do Supremo? Ele foi. Eu fui, na Foi da verdade, ano para rever passado. os amigos. Eu fui na hora do Pra jantar. rever os amigos, É. saiu... Saiu um trabalho. Saiu um trabalho E o pra que acontece? O Diego, eu conheço ele da época que a primeira viagem que o Diego fez como mestre conselheiro nacional, salvo engano, o Diego José que vocês vão Sim. entrevistar, foi para um congresso regional que eu fiz no capítulo quando eu fui mestre conselheiro. Certo. Então eu conheci, ele era mestre conselheiro nacional e eu mestre conselheiro do capítulo. Uhum. O Guilherme Santos, que foi mestre conselheiro nacional e grande mestre nacional, a gente também se conheceu nessa época. Ele era mestre conselheiro regional. E todo, Minas Gerais ali. e todo mundo se encontrou na reunião que a gente organizou em Sete Lagoas, que foram mais de 150 pessoas no congresso. Nossa. Foi um congresso muito bacana. Uhum. E aí ali a gente foi fazendo os laços, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a primeira Congregação Nacional de Jovens Líderes aqui no Senado, em 2009, aí o Guilherme era mestre conselheiro nacional, tinha pedido ao Matheus Mendes, que era o mestre conselheiro distrital, que organizasse o evento e pediu que eu auxiliasse. E aí nós montamos uma força-tarefa para poder organizar esse primeiro encontro nacional que precede o Elode, né? Que dali surge a ideia de fazer o encontro das lideranças juvenis e adultas. Sim. Num início de ano, fora da época de Congresso Nacional, para poder encontrar o pessoal, colocar as metas, ver como é que foi o primeiro semestre, planejar o segundo, fazer as lideranças conversarem. E aí acabou o que eu estou falando, a gente acabou encontrando o Álvaro, por exemplo, que foi mestre conselheiro nacional e grande mestre, a gente estudou junto, eu fui na iniciação dele, por coincidência. Claro. Então você não seguiu o mesmo rumo ali por pouco, né? Não, mas é porque eu nunca fui atrás de cargo. Eu morava em Belo Horizonte, meu capítulo era em Sete Lagoas. Tanto que eu fui mestre conselheiro com quase 7 anos de Ordem Demolei. Então, assim, Você nunca foi muito interessado nisso? Não, era de fazer. Israel tem como você ser tal coisa? Tem. Mas eu não entrava em Tá precisando, disputa. tá lá, né? É mais ou menos isso. Uhum. E, então, por exemplo, mas tiveram algumas coincidências, como essa do Álvaro. Coincidiu da gente ser da mesma sala da escola, lá em Belo Horizonte. Eu ia passar o final de semana na casa dele, né? Porque ele era Lauton. Aí quando ele foi iniciar a Ordem Demolei, eu fui na iniciação, na elevação. Que legal. E eu me hospedava na casa dele, lá em Nova Lima. Legal. Tem um carinho enorme pela família dele. O Guilherme Santos, a gente tem muita amizade. O próprio Diego, a gente foi fazendo muita amizade. E vários outros irmãos Uhum. que nesses anos de caminhada a gente foi conhecendo, né? O Wilson, o Mula, né? Que fez aniversário ontem, o famoso tio Mula. Luiz Eduardo de Almeida, que foi grande mestre também. O Luiz Eduardo eu conheço há 24 anos. Então você foi lá no Elote para rever os amigos. Fui para rever o Adilson, Aí o Adilson Pascoal, Pascoal, a gente sim. tem mais de 10 anos de amizade, vários outros irmãos.
E aí fui lá rever o pessoal, que ia no Congresso, e eu fazia parte lá da Comissão Nacional. Mas não por isso, né? Então fui para poder encontrar o pessoal, parará, daqui a pouco vieram alguns meninos conversar comigo. O Robson já... O Yuri Robson lá. Tio, deixa eu te perguntar, posso... Não sei o que você vai achar. Vamos ali sentar com o tio Robson ali. Não, peraí, foi o... Assim, o Yuri e o Diego José também fizeram meio que o cupido do negócio, entendeu? E aí falaram. E, assim, foi falar com eles? Eu tava conversando muito com o Yuri e com o Diego sobre nomes, sobre essas ideias da gente, assim, eu compor com irmãos que queriam trabalhar, assim, trabalhar, acrescentar. Assim. E o Diego, quando veio para Brasília, ele foi se filiar aqui em Brasília na minha loja. Ele é membro lá da loja que eu faço parte. Exatamente porque a gente se conhecia lá já de mais tempo. Então, aí chega lá. O Diego e o Yuri falaram assim, vamos peraí, sentar olhou, viu, eu falei, bora, viu o Israel, falou assim, peraí, deixa eu te apresentar uma pessoa ali. Tipo assim, sabe quando a gente tá numa festa ali, aí tu tá com um amigo, aí chega um amigo seu com a namorada e a amiga da namorada, e começa gerando ali, né? Aquele cupido ali. Então o foi anjo da tipo guarda isso. bateu, né? E aí quando a gente começou a conversar, já que aquela história, né, parece já se conhece há muitos anos, a coisa foi fluindo. Você topa? Eu falei, topa, estou aqui para ajudar. Pela mesma história de sempre. O que você precisa que eu faça? Não, queria sim, velho, o que você quiser, tamo junto. Né? Mas eu virei e falei, só tem um detalhe, eu não sou de ter milindre, sou bem direto, o tempo é curto, mas a gente tá aqui para trabalhar. A gente se vira nos 30, ideia não falta, vontade não falta. Eu acho que por isso que deu certo, porque o Robson, ele tem um perfil muito proativo, muito dinâmico, é um apaixonado pela Ordem Demolei também. Pessoa muito bem resolvida, tranquila, então deu muito certo. Não tem apurrinhação. Tanto que o Robson fala, né, Zé, eu até consulto ele sempre, apesar dele falar que o que eu falar é como se fosse ele falando. Eu falo, posso? Hoje, antes de vir pra cá, eu falei, Robson, o que é que eu não posso falar que eu posso falar? Eu posso falar tudo. Eu falei, então tá bom. Então, eu falar tudo. Mas a gente tem uma afinidade enorme, então deu muito certo e coincidiu da gente ter visões em comum, de poder construir, cada um com a sua experiência, trazer elementos diferentes para somar, para agregar. Sim. Hoje, inclusive, eu tive num almoço com um tio lá do Conselho Consultivo do JE e, né, a coisa é para poder fazer as coisas funcionarem, para tentar bastidores e tudo mais. Para poder ajudar, porque na verdade o papel nosso é esse. Né? Existe muitas vezes uma confusão, e isso não é culpa de ninguém, isso é da história do todo. Sim. E Brasília é diferente. Né? Eu que venho de Minas, eu consigo ver essa diferença. Brasília é quase como uma cidade-estado, né? Então você atravessa o DF, você pega, por exemplo, em Brasília, você em 5 quilômetros, você tem 3 universos diferentes. Sim. Você sai de Águas Claras, passa por Vicente Pires, chega na Estrutural. Você tem 3 mundos que muitas vezes sequer se comunicam. E Brasília inteira ela é muito eclética, ela é muito viva. Sim. Ela tem culturas e pessoas diferentes. Não é como as macro-regiões de Minas. Brasília, na verdade, é do tamanho da grande BH, mas um pouquinho. Você traçou um quadrado e você tem mundos aqui. Né? Você tem, ao mesmo tempo que você mistura uma lógica de estado, você mistura uma lógica de município. Né? E isso se reflete na lógica maçônica, isso se reflete na lógica da Demolei. Com certeza. Né? Então, dentro dessa dinâmica, até uma necessidade que eu e o Robson vemos de tentar implementar é essa visão do papel de cada um, da identidade de cada corpo da Ordem Demolei. Sim. Porque as coisas se confundem. Aqui é a sede do Supremo Conselho. Então você aqui tem acesso ao Diego, que está morando em Brasília, apesar de ser do Sul, é o grande mestre nacional adjunto. O tio Robson, o tio Israel tem facilidade no capítulo. O Filipinho vai em todos os capítulos. Vocês da Lume, cada hora está num canto. Então fica tudo tão fluido que no final fica parecendo que todo mundo é membro de todo mundo. É a mesma coisa. E aí o que eu poder ajudar
o Juventude e Evolução, e ele querendo entender qual que era o papel do Grande Conselho dentro desse processo. E eu falei, olha, o Grande Conselho ele não é o Conselho Consultivo. Né? E é difícil muitas vezes entender isso, porque como é que a gente está muito perto, está muito dentro, às vezes as coisas se confundem. E aí você quer o membro do Grande Conselho para poder estar lá para a sessão abrir. Enquanto que, na verdade, o Grande Conselho ele tem um papel de fazer o quê? Tentar trazer estabilidade, tentar trazer o aconselhamento, ao mesmo tempo fazer a fiscalização e a orientação, porque não basta só fiscalizar. O que está dando errado? É isso. Por quê? O que é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Qual que é a norma? O que é que a gente pode fazer para poder alcançar esses objetivos? Então é a troca de experiência, né? Sim. Que é o que muitas vezes falta nos capítulos. Muda-se a gestão, é como se fosse um capítulo novo. Né? É raro. Faz vários capítulos. Isso, então a gente aqui em Brasília tem uma cultura um pouco diferente nesse sentido de passar o bastão. A própria maçonaria no interior. É muito comum, por exemplo, lá na loja que eu faço parte, nós temos irmãos de Unai. Né? Tem um irmão, inclusive, que veio de Unai para poder ser iniciado aqui e vem em todas as sessões, extremamente frequente. Nossa. O meu tesoureiro é de Unai. O adjunto é daqui, mas o meu tesoureiro é de Unai. E ele vem, é presente. Mas é porque a loja é gostosa, né? Não é porque eu sou membro da loja e sou venerável, não. É uma loja muito gostosa. Tem energia muito boa. Qual o rito lá? Rito escocês antigo aceito. Mas é uma egrégora gostosa, faz muita filantropia. É uma loja muito bacana, sem desmerecer nenhuma outra. Mas não tem como a gente não puxar uma sardinhazinha. É né? impossível, né? A gente que eu diga aqui. Os três da mesma loja. Você tava falando, eu pensei que você estava falando da nossa loja. E aí o que acontece? Lá em Unai, junto à maçonaria, se não me engano, com Rotary, com algumas entidades, eles fazem um leilão lá de coisas, de doações. No ano passado foi 2,5 milhões arrecadado, e aquilo é dividido para algumas instituições de beneficência. Eu falei, gente, aqui em Brasília, para a gente conseguir fazer alguma coisa para arrecadar 10% disso, não vou falar 10 não, 1/100 disso, é difícil. Você conseguir fazer um evento filantrópico que te sobre um caixa de 20 mil, de 25 mil, não, é completamente diferente. Então você pega, por exemplo, aqui em Brasília, uma loja conseguir construir um templo hoje, não estou falando antigamente, quando Brasília estava sendo ocupada, mas hoje, uma loja conseguir levantar capital para conseguir um terreno, fazer uma movimentação política, construir um templo, é muito mais complexo, muitas vezes, do que no interior. E aí você fala, mas o interior trabalha diferente ou trabalha mais? Não, é uma estrutura diferente. A dinâmica da cidade é diferente. A percepção da coisa é diferente, e a ordem Demolei funciona também diferente nos diversos rincões do país. Você pega nas capitais é uma realidade, no interior é outra, só que Brasília tudo é capital. Né? Quando eu vim para Brasília, na minha concepção, Brasília era o plano piloto e as regiões administrativas, antigas cidades satélites, eram cidades entendidas e compreendidas como cidades. Não é que fossem independentes, mas como você tem até uma área verde, diferente de Belo Horizonte, que já juntou Contagem com Nova Lima, está chegando em Sete Lagoas, né? Aqui você vê um distanciamento, mas para a maioria das pessoas, talvez, é uma impressão que hoje eu tenho, quando você fala em Brasília, você está falando do quadradinho inteiro, né? Então acaba que tem essa mescla, é tudo uma cidade só. E aí é tudo muito diferente. Inclusive, assim, até para transparecer o que o Israel está falando. A gente teve em Unai, acho que foi nós fomos lá em Unai, aí os meninos ficou numa empolgação assim, nossa, um grande mestre aqui, a gente só vê o oficial executivo. Então, assim, essa coisa que às vezes assim, a facilidade de Brasília ser pequena, aí às vezes os meninos, até os membros do Conselho Consultivo, confunde a lógica da atuação, assim, porque assim, às vezes a responsabilidade do capítulo, que é do Conselho Consultivo, eles jogam para o grande mestre, mas o grande mestre não é essa função de substituir o Conselho Consultivo ou até a atuação do capítulo. Assim, eles têm que atuar e nós darmos suporte. Às vezes, assim, Exatamente. Até os meninos, assim, já virou tradição. Os meninos, principalmente os Demolei aqui do DF, cobram muito a presença do grande mestre adjunto. Mas, assim, na lógica, assim, do sistema,
da diretoria executiva, assim, o foco não é a presença, e sim o trabalho. A presença é até importante, na importante. verdade, ela é muito importante. O suporte e o treinamento, Mas o trabalho de bastidor, Sim. ele muitas vezes dá um resultado que não é visto no dia a dia, porque você não fica lá, oi gente, olha, estou vindo aqui fazer um trabalho de bastidor para te ajudar. Tirando foto, essas coisas, né? Mas isso tem é mais muita coisa gabinete. que muitas vezes acontece, ou que a gente vai atrás para poder tentar promover, ou problemas que a gente busca resolver, que ficam naquela reunião, mas que vão ter resultados lá na frente. Não, que bom que dele resolveu, mas ninguém sabe da onde resolveu, como resolveu. Não, que bom, o grão-mestre e tal, da grande loja, do golpe, deu tal patrocínio, deu tal apoio. Não, que bacana. Né? Óbvio não foi que, do nada, né? Óbvio que, assim... Teve um trabalho ali. Existem muitos olhos verdes, mas não são pelos meus olhos verdes, nem pelos nossos aqui. Né? É por todo um trabalho de bastidor, de buscar... Eu lembro, por exemplo, uma vez, a gente está precisando de um local tal para poder fazer tal coisa. Eu falei, deixa eu ligar para o irmão aqui para conseguir um local lá no GOB para poder fazer um evento que estava precisando. Sim. Você disponibilizou sua loja, né, mesmo, para fazer uma reunião distrital. Conseguimos o templo lá da Atalaia, no Foi. dia de sessão da que era loja. bonito, né? O Elódio do DF também Elódio, já exato. foi um trabalho vocês já. anunciaram Vocês Isso. anunciaram a chapa lá, exato. E aí acontece, assim, mas pô, da onde surgiu, né? Esse trabalho, muitas vezes, ele não é tão valorizado quanto a presença ali com a joia, né? Para poder... Materializar ali a presença do grande conselho, né, isso, digamos assim. mas é um trabalho igualmente importante, ou às vezes até mais importante, porque é um trabalho de manutenção, de fortalecimento, né, de fazer essa interlocução maçônica, que também não é simples. Sim. Né? Você hoje conseguir trabalhar com gerações... É difícil. Né? E só a maçonaria em si tem várias gerações. Não, com tem certeza. hoje maçons de 20 anos, Tive na loja. 25, 30, 35, 40... O meu orador adjunto, ele vai fazer 84 anos agora, tem 56 de maçonaria. Ativo em 4 lojas, fora Meu Deus. os graus superiores, e é uma pessoa jovem. É um jovem senhor com a cabeça mais oxigenada, às vezes, que alguns irmãos de 50 anos, ou de 40 anos. Mas você juntar tudo isso e ainda fazer essa comunicação com a juventude, ainda mais com as rupturas de gerações que a gente tem hoje, é um trabalho de gestão de pessoas, de gestão de vontades, que não é simples. Né? E é muito engraçado, vocês que hoje estão na presidência da Alumni, eu brinco, eu até estava comentando com o Sampaio esses tempos. Sampaio acho que vai fazer 30 anos. Olha que 30 loucura. anos. É um absurdo. Dia 22 agora. Pois é, pra mim é uma loucura. Eu lembro quando ele iniciou. Um garoto. Pra mim, nós demolei, pra mim é uma loucura, mas tudo bem. Não, já é mestre. E eu me sinto velho pra caramba quando pra mim é um absurdo essas coisas. Mas eu falei, Sampaio, você vai começar a ver uma coisa muito interessante. Mudam-se os atores, mudam os ciclos, mas a essência das coisas boas e das coisas ruins, das soluções e dos problemas, isso vai se repetindo. É o que eu ia comentar. Cara, eu nunca deixei de ver até hoje, desde quando eu iniciei, algum sênior falar, porque na minha época... O cara vira sênior, não, porque quando eu iniciei no Ordem Demolei, eu falei, pô, então lascou, né? Como é que ela demoliu acabou até hoje? Já não existe Demolei ativo com o meu tempo de Ordem Demolei, não estou falando com a minha idade, com o meu tempo de Ordem Demolei há 4 anos, olha que sacanagem. Eu lembro que para mim foi uma coisa muito estranha, eu falei, rapaz, eu vou fazer 21 anos de Ordem Demolei. Eu lembro quando eu virei sênior, que fiquei tão chateado de ter virado sênior. Eu acho que porque eu não ia mais lembro trabalhar só no tem capítulo, um, assim. o JP. Então, assim, JP. mas ao mesmo tempo, essa vivência, ela traz essa percepção, e essa vivência é igual na maçonaria. A gente brinca que a brasa, para ficar acesa, tem que estar junto do braseiro. Na maçonaria é a mesma coisa, por isso que o irmão tem que frequentar. Sim. Assim como na Ordem Demolei. Por mais que ele esteja ali brilhando no meio de tudo, se afastou aquela brasa, ela vai esfriar. Sim. Precisa daquela manutenção. Né? Então a frequência na Ordem Demolei é importante, a frequência na maçonaria é importante para você ter essa vivência de fraternidade, você poder entender um pouquinho mais da lógica de tudo isso, porque que apesar do ritual ser o mesmo, nenhuma reunião é igual a outra, né? Nada se repete, apesar da ritualística ser a mesma. Exato. Né?
Mas por que muitos meninos às vezes vão embora, em qualquer outra ordem iniciática? Porque a pessoa não tem o tempo de amadurecer para compreender além daquilo que está escrito, que aí é a hora que você fala, não entendi. Né? O ritual, sejam os rituais de Molèze ou o ritual maçônico, é como um livro muito bem escrito. Sim. A cada releitura você lê um livro novo, porque ele vai, é como se tivessem chaves, né? Aparece uma nova interpretação para você. À medida que as chaves vão se abrindo, ela abre um conhecimento novo. Você fala, não, vi um negócio diferente. Aí você relê. Aí você fala, não, agora com essa informação abre outra. E o isso quebra-cabeça, é eterno. Né? Vai montando. Nessa questão Esse é o encanto da coisa. Nessa questão das especificidades que vocês enxergaram, né, no DF, você até falou de uma forma assim, excelente. O que vocês acham que foi fundamental para a criação dos objetivos do Grande Conselho para essa gestão? Sim. Isso. E quais os projetos que vocês também têm para essa gestão? Exato. Você começa respondendo ou você começa respondendo? Pode começar. Porque eu falo um bocado. Pode acho que é falar. mal de advogado. Né? Tá fazendo assistência normal, aqui é vai fazendo assistência. Detalhe que quando eu entrei conversa. para a ordem de Molèze, eu gaguejava. Gaguejava fortemente. Eu ficava Mas você falava extremamente nervoso de falar em público. O primeiro cargo que eu ocupei com fala foi de 6º preceptor. E lá no capítulo em Sete Lagoas, a gente fazia a sessão toda decorada. Na época, nós tivemos um irmão que era militar, que tinha sido do capítulo Agulhas Negras, que tinha ido para o 4º GAI, que é a base do Exército Sete Lagoas, e ele foi quem já era chevalier naquela época, né? E ele, quando era muito raro, ainda hoje não é fácil a pessoa virar chevalier, mas naquela época era assim, era exceção, era uma coisa... Impossível quase, né? É igual o grande mestre, né? Visitando um capítulo. Não, até mais do que isso, é louco. E aí ele imprimiu uma roupagem quase que militarizada de hierarquia, de ritualística, de comprometimento. Então, os 2 primeiros meses da gestão era encontro todo final de semana para poder decorar as falas de iniciação, de elevação. Era assim... Aí tinham os sêniores que ficavam atrás, por exemplo, a cada 2, 3 preceptores tinha um sênior que ficava com o ritual, você não podia nem segurar o ritual. Ah, é? Pra poder ver se você ia errar. Porque se ele travasse alguma palavra, ele falava a palavra e você tinha que destravar para continuar. Velho. Colou e quem disse que saiu alguma coisa? Cara, eu não falava. Ou seja, a ordem de Molèze é uma das responsáveis por eu falar tanto, por ser destravado. Mas aí, o que aconteceu? Aí consegui falar algumas 3 palavras, 4 palavras mais ou menos. Aí passou. E aí passou a hora que eu sentei e falei tudo. Falei tudo. Até hoje eu sei a fala quase. Quando você me fala a primeira palavra, eu falo o resto. Não, mas é terrível. E retomando a pergunta... os objetivos, tá? O que acontece? Eu e o Robson, a gente adotou a seguinte postura. Eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais clara. A gente parte do princípio... Tem 2 coisas que nos regem nisso daí. Primeiro, cada um dá o que tem. E ninguém responde pelo que o outro dá, mas pelo que dá. Né? Parece ser besta isso. Não, você vai dar o que você não tem? Mas não é só isso. Se você não... Na verdade, você não dá o que você tem, você compartilha o que você tem dentro de si. E você responde por isso. Então, por exemplo, se você não se aceita, você não vai conseguir aceitar o outro. Se você não tem um perdão dentro de si, não se perdoa, você não vai perdoar o outro. Isso dá para aplicar na vida profissional, na vida de gestão, no sentido de que nós somos obrigados a dar o nosso melhor. E não tem que achar culpado por nada. Cada um, a gente parte do princípio que todos que vieram antes de nós deram o seu melhor. E a gente agrega a isso aquela frase do Mário Sérgio Cortella sobre capricho, que é uma coisa que a gente leva, eu levo em tudo na minha vida, e o Robson, a gente adotou isso também, e com certeza ele já tinha isso na vida dele, que é o quê? Capricho é você fazer o melhor com o que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Sim. Então essa é a nossa premissa. Fazer o melhor com o que a gente tem e cavar, buscar condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então tudo parte disso. Dentro disso, a gente não está buscando achar defeito de ninguém. Né?
mas ao mesmo tempo a gente quer buscar o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser aperfeiçoado, o que é que a gente pode trabalhar para criar condições melhores ainda para fazer melhor, né? Então, parte dessa situação, né? A gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, mas a gente reconhece que tem algumas coisas a serem aperfeiçoadas. Sempre né? tem, né? Sempre assim, tem. É impossível. E o DF, e isso não é de origem da RFB ou do SCODB. Ambos tinham algo desse perfil que também não é dos meninos. Sim. Eu acredito que faz parte um pouco dessa dinâmica invisível que envolve as regiões da cidade, igual mineiro, né? Mineiro é calado, nasceu, o cara parece que passa pela água, a cultura. E tem algumas coisas aqui. Existia um certo hábito, eu lembro que quando eu mudei para Brasília, eu faltava ter um infarto com isso. Na época eu era mais estressado, hoje eu sou muito tranquilo. Mas na época eu esbravejava, falei, gente, não tem condição. Sempre foi assim, no final dá certo. No final tudo dá certo. Tem 16 anos que eu estou em Brasília, tem 16 anos quase que eu ouço isso. Isso, quando eu mudei para cá, me revirava isso. Eu falava, gente, sempre foi assim e deu certo por sorte. Né? Se eu marcar hoje um churrasco debaixo de um bloco, se não tiver cobertura, vai ser muita sorte se não chover. Eu vou ter que contar com vários fatores que eu não tenho qualquer controle. Sim. E quando você faz uma gestão, você vai exatamente tentando diminuir os riscos para poder ter mais assertividade nos resultados. Né? E o que acontece? Dentro da cultura como um todo, a gente tem muito disso. Além de ser uma fraternidade, ser um voluntariado, eu brinco que maçonaria Ordem da Mulher é o único local que as pessoas pagam para trabalhar, né? E ao mesmo tempo, para a liderança é muito difícil lidar com isso, seja o Demolei, que chega ao cargo de mestre conselheiro, que é uma liderança do capítulo, independente de carga, até porque eu brinco que não é carga, é encargo. Enquanto você encara como cargo, você se lasca. A partir do momento que você entende que é um encargo, é outra realidade. Né? Eu lembro que eu ouvi há muitos anos na Ordem Demolei que ninguém é melhor que ninguém, que todos somos elos de uma mesma corrente. E nessa corrente não pode ter elo mais fraco que o outro, senão a corrente arrebenta, não adiantou de nada. Todos os elos têm a mesma força. O que eu agreguei nessa frase? É que essa corrente ela é cíclica. Então, às vezes, um elo está um pouco mais evidenciado do que o outro, mas em seguida ele vai voltar a perder evidência. Sim. Porque não é o indivíduo, é a ordem, é o todo. Né? Então, tudo que nós pudermos fazer de melhor não é porque é a nossa gestão, não é porque é o nosso momento. É porque vai antecipar para o outro que vai vir, que vai querer fazer outras coisas. Então, é uma corrida de bastão. Sim. Cada um tem que dar o seu melhor para avançar mais pelo todo, pela equipe. Sim. Né? Então, dentro disso, a gente identificou que existe um pouco dessa cultura e isso é o que é mais difícil de trabalhar. Por quê? Porque como a gente trabalha com voluntariado, as pessoas pagam para trabalhar. Elas se dedicam, cada um na sua visão. E existe uma dificuldade, muitas vezes, de entender que a regra não é a gente que define. Ela existe para ser seguida. E não é saboroso seguir as regras, né? Mas elas existem por algum motivo. Gerar um entendimento dentro disso é difícil. E a gente não pode impor isso, porque não, é voluntariado. Então a gente tem que ter um tempo para que as pessoas comecem a digerir a necessidade de mudar o modus operandi. Porque do jeito que estava, deu certo, mas deu um certo que poderia estar muito melhor. Sim. Né? Qual o tamanho do nosso potencial dentro do Distrito Federal com a população de aproximadamente 3 milhões de pessoas, se eu não estiver tão desatualizado? 40 capítulos, mais ou menos, né? Então, assim, o que a gente poderia ter? Né? É infinito aqui. Você pega, por exemplo, com essa facilidade que a gente tem de alcançar os veneráveis mestres, serem vários. Sim. Eu lembro em 7 Lagoas, eram 6, depois 7 lojas patrocinando o único capítulo. Aqui são 150 lojas, mais ou menos, né? Pois é. 90 GOB, 40 lojas e 10 da Comab. Isso. Então, você imagina se nós conseguíssemos gerar um envolvimento. Aqui nós temos acesso aos grãos-mestres, nós temos acesso ao grão-mestre geral do GOB, nós temos... Certo? E temos acesso à sede do Supremo Conselho. Brasília sempre foi um polo político e é diferenciado por ser um polo político, um polo empresarial, um polo industrial. Né? Já está na essência isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica sempre de pires na mão,
com uma situação apertada, que se num capítulo 5 viram sênior de uma vez e não aparece na outra gestão, o capítulo apaga. Exato. Ou acaba, ou entra numa crise terrível. Né? Mas por quê? Porque sempre foi assim. Não, a gente vai. Aí tem aquele tio que é pai de um menino que acompanha. Aí o menino passou no vestibular, mudou de cidade, pronto. Quem que vai ser agora do Conselho Consultivo? E recentemente ainda teve essa questão atípica da pandemia, né? Além de tudo isso. A gente tem a pandemia o caso do nosso capítulo Mater, né? O Brasília que teve esse... Né? Então, assim, como você conseguir mudar um status quo de costume sem melindrar, sem magoar? Porque é aquela história, quando você lida com... Porque numa empresa, né? Fazendo um parêntese, se você não está trabalhando no voluntariado, a empresa você fala, gente, a partir de agora é assim. E ou é assim, ou é assim. Você manda, né? Se você não está satisfeito com o compliance da empresa, agradecemos a sua participação e tem muita gente precisando ganhar. Agora, quando você lida com voluntariado, é difícil. Você conta com a boa vontade das pessoas e essa boa vontade, muitas vezes, ela tem um viés que traz consigo um lado do melindre, da mágoa, do ego, da sensibilidade, porque é uma fraternidade, qualquer são coisinha. amigos. Então, e você não pode desestimular. Você tem que chamar a atenção sabendo também que aquela pessoa muitas vezes está errando, não por culpa dela, mas é porque ela recebeu aquele bastão torto daquele jeito. E ela não aprendeu a fazer diferente. Eu lembro, eu escrevi um material extenso, até penso talvez em publicar, muitos anos atrás, sobre gestão de capítulo. Uai. Eu penso em publicar. Eu falava sobre logística. Eu falava sobre o papel do mestre conselheiro. Eu falava o seguinte, olha, se tem algum membro no seu capítulo que não está desempenhando o cargo que você o incumbiu, primeira coisa, você tem que saber se você escolheu bem a pessoa, dentro das possibilidades dela. O seu papel como líder é tentar trazer o melhor de cada um. Eu dei um exemplo hoje na hora do almoço. Eu não vou pegar um menino gago para colocar ele para ter um cargo com a fala extensa, porque ele vai ficar constrangido. Então, até que ponto a culpa é minha como liderança, de não ter tido a sensibilidade de perceber que eu poderia colocá-lo num outro cargo que não o expusesse tanto, que ele se sentiria confortável até que pudesse desempenhar aquele outro cargo, aquilo fosse um desafio da formação dele como líder. Sim. Então, primeiro, o nosso papel. Segundo, até que ponto aquela pessoa não está fazendo porque ela não sabe. E eu, como liderança, deveria ter perguntado a ela se ela sabe, ou se ela não sabe e está disposta a aprender, eu deveria saber ou ter alguém que soubesse para ensiná-la. E até que ponto, de fato, ela não tem interesse. Não, porque assim, pedir a pessoa tal coisa, ela não fez, a gente parte do princípio que é falta de interesse, é má vontade, e muitas vezes não. É igual a ausência do Demolei no capítulo, assim como na maçonaria. Eu acredito que o papel do hospitaleiro, o papel de alguns cargos é essencial. Às vezes o menino faltou 3 reuniões, aí alguém liga e dá um esporro, ou quando ele aparece, porque você não sabe se às vezes os pais divorciaram, Sim. se alguém faleceu, se a mãe estava com câncer, se o pai teve um infarto. E você, além de não desempenhar minimamente o seu papel de irmão, de amigo, de agregar, de abraçar, você já chega dando esporro. Então, assim, e isso acontece, não estou falando de Brasília, não, estou falando de modo geral. Do geral. Por quê? Porque você tem meninos, jovens, no afã da idade, cada um com seus perfis. Você tem maçons que muitas vezes não sabem o que é ser um conselho consultivo, Sim. que é uma coisa que eu falo desde que eu me entendo por gente, que eu compreendi essa dinâmica, né? Porque é muito comum, muitas vezes você tem 5 membros do conselho consultivo. Vamos colocar o conselho consultivo bonitinho, 5 a 6 membros, né? Vamos falar do ideal. O que o pessoal faz muitas vezes? Faz rodízio. Aí em cada reunião. Você vai nessa, eu vou na outra, eu volto no capítulo daqui 4 meses. Eu não conheço nenhum menino. Meu Deus. Eu não sei como é que está cada um. Vai só para abrir o capítulo, né? Inclusive, gente, fica até que uma divulgação boa, tem um curso para conselho consultivos no CISDM. Você faz lá rapidinho. Muito bom e muito ilustrativo. Tranquilo, recebe o certificado. E a culpa é de mais. quem? Você não tem como achar culpado. Entendeu? É uma sucessão de fatos, muitas vezes começa assim. Começa o capítulo está lindo, está tudo ótimo. Aí a loja relaxa. Não, tem um capítulo maravilhoso. Aí passa um tempo, os meninos vão envelhecendo, não tem aquela renovação esperada. Sim. Ou acontece algum fato político ali, que Uma me lembrou pandemia. alguém, uma pandemia, e sai o pessoal.
Quando vai voltar? Mas esse capítulo agora tá uma zorra. Como é que a ordem Demolei é assim? Isso na não minha pode. época, né? Porque na minha época, ou não foi para isso que eu trouxe o meu filho para cá. Mas eu pergunto, qual a nossa cota parte? O que cada um tem feito para construir esse tudo? Robson, falei demais, falei. Então, os nossos projetos são de quê? De tentar conscientizar. Para mim, se a gente conseguir fazer isso, tem outros projetos mais materializados em termos de identificar dentro da geografia do Distrito Federal onde estão as lojas, onde estão os capítulos, que rede de apoio a gente pode fazer para cada capítulo de forma geográfica, identificar os pais, porque também não adianta eu pegar só a parte geográfica. Se o irmão mora em Sobradinho, mas a loja dele no final da Asa Sul, ele tá, ou é em Planaltina, é onde ele vai ter facilidade também para levar o filho. Sim. Mas tem como a gente, enquanto grande conselho, abordar as lojas nesse sentido de tentar gerar essa conscientização. Mas antes disso, a gente tem que trabalhar a nossa consciência, nós que já somos membros, que somos lideranças, sejam juvenis, adultas, ou o próprio jovem que está começando. A estrutura que está Qual a ativa, estrutura, né? da Ordem Demolei? O que a gente precisa para ter uma reunião? Qual que é a regra? Óbvio que a exceção você releva alguma eventualidade, mas não pode ser a regra a exceção. A minha exceção é cumprir a regra. Então, a gente perde os critérios. Então, se a gente conseguir trazer essa conscientização da necessidade de cortar esse diálogo, essas falas, sempre foi assim, no final dá certo. Não, vamos fazer direito, vamos recomeçar, vamos possa ser novamente preenchido, porque copo cheio não adianta você botar nada. Sim, vai transbordar. Né? Então, assim, se cada um tiver a consciência que pode baixar um pouquinho o líquido de dentro do copo para poder receber, aprender alguma coisa, agregar valor, putz, o céu é o limite. O potencial nosso é absurdo. E assim, partindo para os 10 minutos finais do Eita, programa... Porra, aumenta mais 15 aqui. E assim, só para complementar o que o Israel falou... Vai ter a ver. Partindo para os 10 minutos finais, além de complementar os projetos, né, que o Israel explicou, queria também que você já encaixasse os planos futuros, que tem a ver também, né, os planos futuros do Grande Conselho para os próximos 1 ano e meio, né, que é o Grande Conselho 2023-2025. Ó, gente, a sugestão, coloca um cronômetro. Colheta aqui, ó, porque a gente vai falando e não percebe. Então, desculpa o Robson. Não, fala. Tranquilo. A gente vai contando casa, tem ainda mais. Por isso que eu trouxe um advogado já para me defender. Pode contar a casa, mas um complemento aqui também, assim, que eu vejo hoje que assim, ó, um grupo que a gente precisa trabalhar é justamente o conselho consultivo. É que nem o Israel falou, assim, às vezes um pai entra na Ordem Demolei porque quer levar o filho e acha que a função dele é só levar o filho e assistir a sessão. Não, o trabalho do conselho consultivo é bem maior do que isso. E aí foi o que você até frisou também, o curso do conselho consultivo. E é um foco que, assim, eu pensei em trabalhar justamente isso, assim, talvez mostrar o curso para gerar um caminho para aqueles membros do Conselho Consultivo que às vezes acham que é só ali, não, é só minha presença. Não é só. Só presença física, especial mental, né, de trabalho. Não é só a presença física, sim, e tem um trabalho para o Conselho Consultivo. Porque, assim, às vezes, assim, eu já fui do Conselho Consultivo e falo assim, não, tem que deixar os meninos trabalhar. Mas os meninos trabalhar sem um direcionamento, eles começam a fazer uma coisa de qualquer jeito. E a ideia da Ordem Demolei não é essa. Não é culpa deles. Você não é tem culpa também, deles. enquanto Conselho Consultivo, você tem responsabilidades burocráticas Sim. também ali, né? Então... Sim, e assim, por exemplo, hoje o Conselho Consultivo é formado pelo menos por 3. Quem que é? O presidente, o consultor da organização, né? O consultor da organização algum membro. E o consultor de ritualística. Então, assim, ó, os 3 pontos ali, se ele acha que é só a presença dele e ele não conhecer o que é o trabalho dele, vai ficar só o nome. E assim, o conselho para os meninos, o trabalho para os meninos. E aí os meninos acham que vai fazer o trabalho do jeito que eles acham, mas não é. Tem todo um caminho. Dos projetos futuros, claro que todo mundo vai falar que o projeto é expandir, parará, aquele discurso básico. Mas eu acredito que talvez o principal projeto nosso seja de tentar trazer efetividade e estabilidade para os capítulos, que os capítulos sejam
capítulos que funcionem efetivamente de tal forma que você chegar num capítulo de surpresa, ou que você não esperava ir, eu não, estou lá no Brasil, eu vou lá no Coração, vou no Ave Branca, vou no Juventude, vou onde for, você chega e o capítulo está composto, está tendo uma ritualística, você não precisa passar uma lista de presença para fazer uma iniciação na semana da iniciação em âmbito de Distrito Federal para pedir socorro. Né? É que cada capítulo tem a vida própria, porque é isso que vai atrair e manter novos membros. Aqueles que compreenderam que estão se dedicando, de forma que eles não fiquem tão sacrificados, porque o menino, às vezes, num final de semana tem que participar de 3 reuniões para poder a coisa funcionar. Né? E que a gente possa ter capítulos que funcionem efetivamente, que deem orgulho para os seus membros e para a maçonaria. Né? Se a gente conseguir fazer isso, ou avançar dentro disso, talvez a gente consiga deixar um ponto bacana para a Ordem Demolei. Não adianta a gente chegar aqui com projetos homéricos. Com sonhos. Nós vamos construir uma sede, nós vamos construir um templo Demolei. Né? Todo lugar já teve essas ideias mirabolantes, vamos fazer... Com o Jacques Demolay lá na frente, como? Nós vamos fazer o busto do Jacques, de bronze. Não, a gente quer concentrar no feijão com arroz, deixar um tempero bom, um sabor bom. Se possível, botar um bife, um negócio. Parece que é simples, mas não é. Né? Falar de coisas grandes é muito bonito, enche a boca. E né? fazer. Mas agora, para fazer, materializar isso, demanda muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Não só minha do Robson, mas o envolvimento de todo mundo que é apaixonado por isso daqui. Sim. Né? E a gente vai querer fazer. Exato. Precisamos fazer isso. Na verdade, Exato. nós precisamos fazer isso. E o nosso projeto, assim, o nosso intuito, assim, o projeto inicial, assim, era abrir os caminhos para grandes projetos para o futuro. Assim, é por isso que, assim, até o norte é juntos para o futuro. Porque, assim, a ideia é dar o passo inicial. E hoje a gente encontrou o Grande Conselho, assim, talvez a gente tinha uma visão antes e hoje a gente tem uma visão assim, de melhorar a estrutura, os alicerces, para a gente começar já levantar as ideias para o futuro. Talvez assim, na minha gestão, na nossa gestão, nessa gestão, a gente não consegue levantar o futuro. Mas já vai estar assim... Vai entregar o bastão melhor, né? Vai estar plantado uma sementinha para aquela planta crescer. E o futuro é alicerçado do presente. Então a gente tem que cuidar dos alicerces. Não adianta a gente estar discutindo telhado se a gente identifica que os nossos alicerces, as nossas fundações precisam ser aperfeiçoadas, fortalecidas, até para poder ter um prédio bonito. Exato. Não adianta eu ignorar isso e ficar, não, porque nós vamos colocar aqui um granito na fachada do prédio. Não, a gente tem que cuidar para que a estrutura seja perene, né? Para que tenha firmeza, para que tenha presença, para que a Ordem Demolei volte a ser chamada como sempre foi, ou continue sendo chamada, não nem falar volte, porque ainda hoje é, mas continue sendo chamada cada vez com mais orgulho. Não, quando a gente chama os Demoleis aqui é um sucesso. Não, podemos em qualquer capítulo, olha, dar orgulho, eu quero meu filho, eu quero meu neto, eu quero meu sobrinho. Sabe? Por que não? Isso já nos deu tanto orgulho. Nos deu, que eu falo no sentido de sermos mais velhos, não que hoje não nos dá, mas pode dar mais. A gente pode fazer mais e melhor, dentro daquela visão que se todo mundo entender, né, fazer o nosso melhor com o que a gente tem, vai dar certo. Até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então vamos tentar antecipar essas condições melhores através do nosso trabalho. Sim. E... É igual aquela teoria que eles falam assim, não, vamos caminhando, mas às vezes quando a gente dá um passo para trás, o salto a gente maior, a gente dá um passo para trás para o salto sair mais alto. Então assim, às vezes a gente tem que recuar um pouquinho para crescer lá na frente. Às vezes a gente não vê, mas assim, não, peraí, deixa eu dar um passinho aqui para trás. Vamos reestruturar aqui, deixa eu arrumar aqui para a gente voar alto. Nosso horário deu aqui já. Eu senti que vibrou aí a mesa. Só gostaria de agradecer a presença de vocês.
por explicar. Qualquer coisa a gente pode marcar até na parte 2, se vocês quiserem. Pra gente Isso é mais a critério de vocês que é nosso, de conselho. Aqui é um canal aberto. Se quiser bater pra qualquer um. contar história, pô, a gente ainda traz café com pão de queijo aqui. Com certeza, uma pizza aqui. É o mineirense. A gente gravou, tá acostumado ali já. É a rocha. O Gabriel já gravou com a gente de umas 4 horas, mais ou menos. Jesus, legal. O negócio é editar depois, né? Não, é direto. Meu Deus do céu. Mas foi direto, foi tranquilo. Mas, obrigado demais. Partindo para as considerações finais, tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, só isso mesmo, só agradecer. Considerações finais, 2 minutinhos para as considerações. Não, só agradecer, assim, talvez a oportunidade Mandar um também. recado pro Demolei DF. E assim, da transparência. Sim. E a gente, assim, está à disposição para o crescimento da ordem aqui do Distrito Federal. E é como eu falei, assim, às vezes, assim, a gente dá um choque para a realidade, mas é um passo que a gente dá para trás para grandes voos. Eu acho que nem salto é voos. O que eu posso falar é o seguinte. Beijo, Ave Branca. Seria muito bom se todos pudessem sonhar conosco. Se todos pudessem sonhar conosco isso que a gente vislumbra. A gente não está convidando ninguém para poder sonhar coisas absurdas, Sim. mas para sonhar uma ordem Demolei que nos encha de orgulho a cada um que se dedica tanto, né? Que a gente possa ir para os nossos capítulos e falar, nossa, que delícia poder vir aqui e nem precisar ocupar cargo. Eu lembro que eu adorava fazer isso. Às vezes eu ia num capítulo, podia curtir a reunião, curtir ser sênior, né? Sem ter que ficar orientando, só porque estava tudo fluindo bem. Sim. Então que a gente busque esse aperfeiçoamento, essa melhoria, que a gente se desvista dos nossos orgulhos, dos nossos egos, das nossas vaidades, em prol de algo que não seja nós mesmos, né? Que a gente não confunda os fins com os meios. Sim. E que a gente entenda que o fim da Ordem Demolei é formar melhores jovens e cidadãos, exercer um papel de fraternidade em prol de uma sociedade melhor. Fechado. É isso. Perfeito. É isso aí. Satisfeito? Satisfeito. Novamente Show. Obrigado. E seguindo para as considerações finais aqui, obrigado por ter assistido até o fim. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram e nosso TikTok é @DemoleiAlumniDF. Nosso Instagram aqui do podcast é @AVozDoSênior. E nós também temos um Instagram que é um canal totalmente dedicado para conservar as memórias, né? Ser um acervo mesmo de vídeos, fotos, independente de ser documentos ou de reuniões, né? Justamente tem esse intuito de documentar a história do Demolei DF, que é o @memoriasdemoleidf. Então, assim, se você tem alguma foto, algum vídeo interessante que seja relacionado à Ordem Demolei do Distrito Federal, pode enviar para a gente que com certeza ele será incluído lá no nosso Instagram. Então, eu vou aproveitar e vou enviar então onde nasceu essa diretoria executiva. Tem uma foto minha, dele e do Diego. Pode mandar. Vou mandar para vocês. Pode mandar. No mais, aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar também. Isso mostra para as outras pessoas que você gostou e que elas provavelmente podem gostar do conteúdo. E no mais é isso, né? É isso, gente. Vamos todos juntos para o futuro. Isso aí. Vivendo a Lumini. Vivendo a Lumini e servindo com renúncia. É isso aí. É isso aí. É isso, gente. Obrigado, gente. Obrigado. A gente que agradece. Muito Valeu. Valeu.